Gurizada, o negócio é o seguinte, o Inter não pode se acomodar, se conformar com o 10º lugar na tabela do Campeonato Brasileiro. E eu tenho observado uma certa falta de ambição do novo comandante do departamento de futebol do clube, o vice-presidente Emílio Papaléuzin. A gente fala sobre isso neste vídeo que tem o patrocínio da KTO. É a minha casa de apostas. Está a um cliquezinho de ser a tua. Já coloquei um link no primeiro comentário deste vídeo. É um atalho para tua inscrição na KTO.com. Vai lá, te inscreve, preenche um rápido cadastro e coloca o cupom promocional Meneghetti com GHETTI, cupom que vai te dar 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito para tu te divertir, te entreter e, quem sabe, ganhar uma graninha lá nesta baita casa de apostas que é a KTO. Eu tô rodando a vinheta e na volta a gente vai falar sobre esta falta de ambição que eu estou percebendo do vice-presidente de futebol do Inter. Tem algumas coisas no futebol que às vezes passam batidas e que a gente tem que pescar, a gente tem que ter um olhar apurado, um olhar atento, e eu quero falar sobre isso com vocês. Estou reforçando o convite pela tua inscrição aqui no canal do Benegas, sininho para ativar as notificações, teu like é muito bem-vindo, tá valendo, assim como a tua participação ali nos comentários. Te inscreve e depois do vídeo, vai lá na KTO, tem link no primeiro comentário aqui deste vídeo. O vice-presidente de futebol do Internacional, Emílio Papaléuzin, ele concedeu nesta semana uma boa entrevista à Rádio Bandeirantes, falando de vários assuntos, se vai ou não repor a ausência do Galhardo, o que não é uma tendência, segundo ele, pela questão orçamentária. Isso está atrelado ao assunto que eu vou colocar aqui. O Inter está dizendo que dificilmente vai se reforçar, pelo menos para a temporada de 2021. Analisou taticamente o time do Aguirre, se tem o futebol mais reativo, mais propositivo. Até gostei disso e fiz o elogio no Donos da Bola a esta sua manifestação. Mas tem um aspecto que me chama muito a atenção. E eu percebo uma certa acomodação, justamente do dirigente que comanda a pasta mais importante do clube, o departamento de futebol. O Emílio Papaléuzin, ele fez uma frase nesta entrevista aos meus colegas da Bandeirantes, que é a seguinte: nós estamos numa posição confortável na tabela. Fecha aspas. Ele até ponderou que não é a posição ideal, mas considera, avalia o vice-presidente de futebol do clube que o Inter está numa posição confortável. E aí eu te lembro que o Internacional é o 10º colocado. Observem a campanha do Inter, que ela inclusive melhorou muito desde a mudança no departamento de futebol. O Papaléu, como vice-presidente, tem 2 jogos. Ele é anunciado um dia depois da vitória contra o Flamengo. Então ele acumula a vitória contra o Fluminense, legal, like. E o empate com o Santos também foi bom. O Internacional é o 10º colocado na tabela do campeonato, tem 22 pontos conquistados em 17 jogos, 5 vitórias, 7 empates, 5 derrotas, um aproveitamento, na minha opinião, insuficiente de 43%. O líder da competição é o Atlético Mineiro com 38 pontos, 16 pontos a mais que o Inter. O 4º colocado, portanto, o G4 começa com o Bragantino, que tem 31 pontos, 9 pontos à frente do Inter, 3 rodadas. O Inter está próximo do G6, embolado com várias equipes. O Inter está 2 pontos distante do G6 e está 6 pontos, 2 rodadas, acima do Z4. O Grêmio é o 17º. E aí o vice acha que esta é uma posição confortável? Convenhamos. O Internacional foi vice-campeão da Copa do Brasil em 2019. O Internacional é o atual vice-campeão brasileiro e está a léguas de disputar o título deste ano. E o vice acha que esta é uma posição confortável. Não concordo. Respeito a posição do Papaléu. E até tenho observado e tenho dito isso nos meus espaços e aqui no meu canal do YouTube, que está claro o motivo que fez com que o Papaléu assumisse essa pasta. O presidente Alessandro Barcelos está trabalhando para retomar uma relação melhor, mais adequada, de maior confiança com o grupo de jogadores. Havia uma relação com alguns ruídos. Barcelos, João Patrício, com o grupo de jogadores. Barcelos é o presidente, né? E aí a troca, a queda do comandante do futebol do João Patrício Hermann, distensiona um pouco esse ambiente. Entra o Papaléu com essa missão. Eu tenho a leitura, não é informação, de que o Papaléu foi brifado. Precisamos resgatar esta relação. Os discursos do Emílio Papaléuzin são todos
no intuito, no objetivo de preservar, de proteger o grupo de jogadores. E é normal, e ele está no seu papel. Agora, eu como jornalista, na minha análise, na minha leitura, eu posso divergir desse tipo de manifestação. E assim, isso não é um episódio grave, eu não estou aqui para fazer uma crise, o Internacional está num processo de recuperação no Campeonato Brasileiro, o Aguirre encaixou o time, 3 resultados que eu considero expressivos, ainda que contra o Santos o Inter não tenha feito um grande jogo, tenha falhado muito defensivamente, mas somou um ponto importante, e ele vem somado a vitórias contra o Flamengo, esta retumbante, esta é uma vitória que grita, muito forte, com um ótimo desempenho do time, uma boa vitória contra o Fluminense e agora o empate na Vila, então o Inter fez 7 pontos em 9. Mas quando o dirigente dá esse tipo de declaração, e aí eu tenho que olhar um pouco pelo retrovisor e lembrar das recentes manifestações do Emílio Papaléu, quando ele foi, no dia do seu anúncio, que foi um dia depois daquele Inter 4, Flamengo 0, quando ele foi perguntado sobre a busca por um coordenador técnico, ele se saiu com: em time que está ganhando não se mexe, fecha aspas. Está ganhando o quê, cara pálida? O Internacional foi eliminado, perdeu o Campeonato Gaúcho, o Internacional foi eliminado da Copa do Brasil pro Vitória, o Internacional foi eliminado da Libertadores pro Olímpia, e o Internacional apenas é 10º no Campeonato Brasileiro. Em time que está ganhando não se mexe. Isso é uma frase de acomodação. Isso é uma frase de quem está excessivamente confortável. Depois que o Inter ganhou do Fluminense, observem, ele disse que, questionado sobre o episódio Galhardo, temos que falar do jogo. Até aí é a sua estratégia, ok, colocando para os repórteres, na coletiva, tem que falar do jogo. O Inter ganhou um grande jogo. Eu penso que o torcedor do Internacional tem que estar feliz, tem que sair às ruas para comemorar. Eu sei, uma figura de linguagem, mas contra o Fluminense, um jogo normal do Campeonato Brasileiro, ele quer que o torcedor saia às ruas para comemorar. O Papaléu tem que saber que o torcedor do Internacional, até 10 anos atrás, estava acostumado a sair às ruas para comemorar Libertadores da América, Copa Sul-Americana, Recopa, título mundial. Eventualmente saía às ruas, assim, né, rapidamente para comemorar o Campeonato Gaúcho. O Inter sai às ruas, torcedores, para comemorar, como exemplo dos grandes times do futebol brasileiro. Ninguém sai às ruas para comemorar um jogo, a não ser que esse jogo tenha uma simbologia, seja algo emblemático, seja um clássico e tal. E olha, alto lá, né? Na rivalidadezinha aqui da aldeia, tá bem. O Inter ganha do Fluminense, ele diz que o torcedor tem que estar feliz, tem que estar feliz, ok, mas deveria sair às ruas para comemorar. Eu sei que foi uma figura de linguagem, mas mesmo como figura de linguagem, ela serve para escancarar uma certa acomodação. Ah, ganhamos o Fluminense, puxa vida! Pois é, Arão, não vamos contratar coordenador técnico, afinal, em time que está ganhando não se mexe. Então não ganhou nada na temporada. Papaléu não é a responsabilidade dele, que nem estava lá, mas é importante que os dirigentes do Inter olhem para o ano até agora e se observem. O ano é ruim, gente. O ano do Inter é ruim. Aconteceram erros lá no começo, na montagem da comissão técnica, do grupo de jogadores, e agora o presidente Barcelos, me parece que está inclusive acertando a mão, está corrigindo algumas questões do grupo, outras questões na comissão técnica, a busca por um coordenador, a chegada do Diego Aguirre, a troca no dirigente do futebol, está acertando, e isso faz parte para todo mundo. O primeiro momento é sempre o mais difícil para um dirigente que assume um clube que tem a questão da dívida, enfim. Então errar é normal. Agora, achar que o Inter está ganhando e agora vem com essa. Nós estamos numa posição confortável na tabela. 10º lugar o Inter é na tabela do Campeonato Brasileiro. O Inter não pode se acomodar. E isso talvez explique o discurso mais recente de não contratar, de achar que o grupo é suficiente, de achar que o grupo não tem carência, quando tem. Tem carência. O Papaléu não precisa dizer isso. Eu que estou dizendo, o grupo do Internacional tem carências nas laterais, nas 2 laterais. Vamos ver o Paulo Vitor se vai dar uma resposta. Tem carências, o Internacional ainda. Falta um jogador, pelo menos uma opção de lado consistente para o Diego Aguirre. Então o discurso Papaléu ele não vem muito atrelado à realidade. O Inter não pode estar confortável sendo apenas o 10º colocado na tabela do Campeonato Brasileiro, ainda que eu entenda que o Aguirre está encaixando o time, que o time está mais competitivo, está achando o seu modo de jogar e tende a crescer no Campeonato Brasileiro, o que é muito saudável, o que é muito legal.
Te inscreve aqui no canal do Menegas, mesmo que tu não concorde com as minhas teses. Dá o like aí que sempre ajuda. Venha participar nos comentários. E agora, KTO.com. Esta baita casa de apostas está te esperando. Tem link no primeiro comentário deste vídeo. O cupom é Meneguete e tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Feitoria, gurizada? Então vai um abraço.